E hoje vamos falar de um tema muito interessante, relevante, que é a questão, de como implementar algumas ações para que a gente possa transformar nossas empresas, entendendo que questões imediatas elas têm uma chance menor de construir, e a persistência é que leva a gente para outro patamar. Para vocês que me acompanham, olha só, eu estou num ambiente muito comum da minha vida. Aqui, não é nessa sala que eu vou conduzir o evento, a sala um pouco maior ali, com alguns profissionais, alguns executivos de uma empresa, de uma construtora grande, aqui de Salvador. E essa conversa, esse bate-papo hoje é para falar de excelência com este grupo, com todo esse time de líderes, com o objetivo de transformar a empresa. Mas, naturalmente, eles estão dentro de um ambiente CLT diferente de você aí que é empresário, que é esta referência, você que toca esse processo aí na sua empresa. Vamos começar, pessoal, aqui falando dessa questão da transformação. Todo negócio, toda empresa, todo proprietário de um empresário, ele conduz a construção da gestão, da melhoria de processo, da melhoria de pessoas, de toda essa jornada com o tempo. Eu gostaria muito de discutir essa questão do imediatismo, porque nós temos um negócio dentro da gente que é a ansiedade para que as coisas deem certo, para que as coisas avancem, para que tudo seja resolvido da forma mais rápida possível. Pessoal, eu costumo falar que isso transforma pouco, tá, pessoal? O imediatismo, ele é uma coisa que está muito baseada em ansiedade, em, a gente tem que resolver a coisa tem que funcionar. O que eu gosto de comentar é que esse sentimento não é ruim. Isso mostra poder de ação, poder de transformação. E você está ali para avançar com algum tema, alguma melhora. Mas isso precisa acontecer. E aí, isso precisa acontecer e você está ali ansioso para que ele realmente finalize. Mas um ponto importante para comentar, pessoal? Isso não é transformador. Ele é paliativo, é só um pequeno degrau que você conquistou, ele não se sustenta. Então, todas as ações que você acha que você vai tocar e ela da noite para o dia vai melhorar e dali vai ficar, eu lamento em dizer que com boa possibilidade ele volta ao estado normal e natural com pouco tempo. Por quê? Porque a implementação de práticas verdadeiras e que enraizem dentro da empresa demoram para acontecer. As pessoas precisam de tempo para a sua transformação, tempo para a sua construção. E eu falo, pegue essa energia do imediatismo e distribua ela todos os dias para que você tenha constância, para que você tenha persistência, para que você continue fazendo. O mais importante, pessoal, é que você continue fazendo. Porque a transformação duradoura e a que fica e que impacta a longo prazo, ela é baseada na consistência, na perseverança e na tomada de decisão diária e ações que você faz de forma celular. Não é nada cavalar, assim, a coisa vai dar super certo da noite para o dia. Você pode até falar, mas tem coisa que dá certo. Tudo bem, mas são exceções. Os grandes castelos não foram construídos em uma semana, tá, pessoal? Isso aí é um fato. As grandes corporações, as grandes empresas, as empresas pequenas, sólidas e lucrativas não foram construídas em 2 semanas. Não foram mesmo. E isso por quê? Porque a consistência da construção é o mais importante para que você consiga manter. Eu quero dar um exemplo aqui rapidamente. Vamos dar um exemplo Ivo, eu quero aumentar o lucro da minha empresa. Você agora, você fala, faz o seguinte, abaixa o preço para a gente vender mais, demite 3 pessoas aqui e vamos ver o resultado. Pessoal, no outro mês, você vai ver uma sobra no final do mês ali. Aí, tá vendo? Aumentou o lucro. Só que você tirou 3 pessoas importantes, você baixou o seu preço, você vai ter dificuldade agora de aplicar esse preço de novo. Imediatamente você vai ver uma melhora. Com o passar do tempo, as demandas, você perdeu 3 pessoas, aí você começa a concentrar trabalho muito no seu time, aumenta o nível de estresse deles e eles começam a performar menos.
E aí quando essa pessoa começa a performar menos, né, com esse nível de estresse mais alto, você começa a ter perda de produtividade, começa a produzir menos. Você produz menos, teu valor está menor porque você baixou o ticket do seu produto e você começa a ver a sua margem novamente a baixar. E esse é um exemplo de ação imediata e não consistente que faz com que você, numa tomada de decisão impulsiva, baseada na emoção, na resolução muito rápida, vai gerar problemas para o seu negócio. Então, empresário e empresária, quer melhorar a parte de lucratividade da sua empresa? Então, vamos fazer um estudo de preço melhor, vamos negociar com os fornecedores melhor, vamos treinar mais a nossa equipe para que ela, de forma consistente, entregue, venda, execute as atividades dela de uma forma interessante. Vamos melhorar a nossa gestão financeira. Você, conduzindo e melhorando vários processos, sabe o que acontece? Você naturalmente vai fazer na sua empresa performar um lucro melhor. E essa jornada, pessoal, é uma jornada de consistência. Quero dar um bom dia aqui para o Pedro Messias, meu amigo, que está aqui comigo, né? Pedrão, seja bem-vindo, Pedrão, aqui na nossa conversa, e muito bom ter você aqui. Pessoal, então, voltando a isso, ao tema, a consistência, ela transforma, a consistência muda, a consistência é sustentável. Sabe que é muito comum também ver nas empresas essas medidas muito emocionais e rápidas, né, para que a coisa seja executada e os resultados posteriores sendo catastróficos. Eu conheço várias empresas assim, que pegou, por exemplo, um volume muito grande de dinheiro para resolver algumas questões e não fez um bom planejamento daquele recurso e a empresa depois balançou muito. Então, assim, as empresas hoje já têm, pessoal, é comum, a gente já tem uma dificuldade muito grande de manter os nossos negócios ativos, a gente ter lucro, manter as pessoas importantes dentro da nossa empresa. Agora, isso precisa ter um planejamento de ações bem desenvolvido, bem estruturado. E é claro, né, pessoal, que você precisa de um método. E quando eu falo do método, por que o método é importante? Eu quero justificar aqui para vocês essa minha diretriz, né? Pessoal, o método ele traz um passo a passo de como que você estrutura ações importantes para a construção do caminho, tá? É a mesma coisa que hoje, você sabe, né, que existem produtos de internet para emagrecimento, tá? E tem é uma das coisas que mais vende na internet, eu não sei se você sabe, mas fórmulas de emagrecimento hoje é o que mais vende dentro dos produtos digitais, né? Se não é o top 1, é o top 2. Tá? Tem curso de inglês também, é muito forte, mas a parte de emagrecimento é muito forte, é uma venda muito grande. Presta atenção comigo. Para você emagrecer, obviamente tem a disciplina e a rotina de exercício diário, uma boa alimentação, né, e a persistência. São três estruturas que faz com que você implemente, e se você pegar todos os métodos, eles ensinam isso. Mas o que é legal do método é que ele fala como você deve se alimentar, em que momento você deve se alimentar, como é que você conduz esse processo. Você tem uma diretriz de apoio. E isso te ajuda a se sustentar numa metodologia que já deu certo, e muitos desses métodos dão certo. Mas dão certo para quem implementa, para quem persiste e para quem tem disciplina. Simples assim. E eu vou te falar, existem 10 métodos hoje na internet que vão te ensinar a emagrecer. Qual que é o melhor? Eu vou falar para você que o melhor é difícil de você escolher. O mais efetivo é a maneira como você pega esse método e implementa. Não é diferente nas estruturas empresariais. Hoje, existem muitos métodos que ensinam você a trabalhar processo, pessoas, gestão, planejamento, comunicação. Pessoal, tudo isso está disponível no mercado. Agora, você, empresário, é que vai fazer com que esse negócio funcione. E isso, como fazer, e eu quero agora dedicar meus últimos minutos a falar para você como fazer, pegar um método e colocar ele para funcionar. Sabe como é que você vai fazer, pessoal? Alocando na agenda. Então, o método, por exemplo, vamos falar do método TEX, que é o nosso método. O método TEX, ele tem 4 premissas: estratégia, gestão de pessoas, ferramentas de gestão e propósito. Cada um desses métodos ele tem uma forma de lidar dentro da tua empresa. E você pode puxar a gestão de pessoas como prioridade. Como fazer isso? Você coloca na tua agenda para você conduzir as atividades e a mudança
daquela estrutura dentro do teu negócio. Você coloca na agenda. E porque se você não colocar na agenda, a turbulência, o dia a dia, as ligações, os problemas te ocupam num nível que você não consegue desenvolver absolutamente nada. Então é muito importante você entender que, assim, que seja das 7 às 9 da manhã, você está dentro do seu escritório, trabalhando planejamento, pensando no futuro, construindo um discurso, um método, ligando para algum prestador, chamando algum time para conversar. Mas note, você durante 2 horas por dia está implementando o método. Essa é a diferença de quem trabalha no imediatismo e vive numa montanha-russa de ações. Diferente daquele que todo dia trabalha 2 horas. Pessoal, você não faz ideia como isso é transformador. Se você todo dia, durante 1 hora por dia, estabelecer uma estrutura de leitura, você vai enriquecer seu vocabulário. Se você todo dia, durante 1 hora, estudar, por exemplo, uma língua inglesa, você vai melhorar muito o seu inglês. Perceba que essa é a grande diferença. É a consistência, a persistência, é a rotina. Porque a rotina é que transforma. A rotina é que faz a gente ter aí uma diferença nas nossas vidas e no nosso negócio. Então, assim, você precisa ter rotina e dedicação. E você precisa ter um método. Existe um perfil nosso, eu já ouvi isso de muitas pessoas naturalmente, e eu nem generalizo, que eu falo que isso é um problema do brasileiro, mas presta atenção, as pessoas, e principalmente os empresários, eu conheço muitos, tá? Que conseguiram, de uma forma disciplinada, implementar qualquer rotina dentro das suas empresas, de uma forma periódica, constante, hoje são grandes empresários. E são pessoas que pensam como empresário, sabem gerenciar risco, sabem olhar o dinheiro de uma forma positiva, separou a vida pessoal da profissional, né, o CPF do CNPJ, trata o time com uma liderança muito boa, se desenvolve como líder, se desenvolve em questões técnicas, mas bem pouquinho sempre, bem pouquinho sempre. E isso, pessoal, é impressionante. Então você que é empresário, você tem uma semente que eu queria deixar aqui nessa live de hoje, essa é a fórmula, né, pessoal? Esse é o segredo, não existe outro. Para você fazer qualquer transformação na sua vida, é você basear a mudança que você quer em pequenas ações todos os dias de forma constante. E o mais legal é que você vai ver que isso com o tempo vai transformando a sua empresa, as pessoas que estão na sua empresa e toda a sua estrutura. Eu concordo que você pode, né, desenvolver alguma ação mais urgente na sua empresa por alguma questão pontual. Tudo bem, é necessário, é imediato, eu preciso trazer assim, essa consultoria, essa ação, essa prática, implementa rápido. É igual controle de praga. Você está sendo invadido por baratas, você tem que chamar uma empresa de desinsetização. Ok. Mas o mais importante aqui é que mudanças significativas e duradouras, elas são muito bem planejadas e construídas a longo prazo. Eu falo que você que acompanha aqui, né, o meu perfil, sabe que esse perfil começou forte, de forma mais sólida no início desse ano. O nosso posicionamento na rede social sempre foi no YouTube, né? Vocês conhecem bem. E eu falo para vocês que nós estamos começando uma jornada. Imagina que eu já tenho 17 anos na nossa empresa e a gente sempre trabalhou offline. Nossos trabalhos, nossas consultorias, nas grandes empresas que nós trabalhamos, até isso que eu estou fazendo aqui, né? Voltando aqui nesse cenário, daqui a pouco eu entro numa sala maior do que essa, que vai ter diversos executivos aqui para a gente conversar. A gente trabalhava antes no offline. E para trabalhar no online? Pessoal, um desafio. Criar, eu digo, caminhos para isso. E esse é o processo que foi iniciado agora. Nos meus plenos 50 anos de idade, vamos iniciar um processo. E isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E eu sei que, por exemplo, essa live que um dia vai estar no número 500, que daqui a 10 anos eu vou estar fazendo ela de terça-feira de manhã, é o que vai transformar. Então, deixo você aqui provocado e convidado a pensar que as transformações, elas são construídas com bom planejamento, com persistência, disciplina
E, obviamente, trabalhando com prioridade. Então, você tem que trabalhar o que é prioritário e o que é importante naquele momento. Então, eu deixo você aqui provocado e convidado à transformação. E que ela seja duradoura, persistente aí na sua vida. E, obviamente, você como empresário, que você transforme a sua empresa através de um método. E não se esqueça, pessoal, esta semana nós estamos com o método TEX aberto, né, em venda, porque a gente fez um lançamento semana passada com as nossas 3 aulas e você ainda consegue, né, ter acesso a essas aulas e você também conhecer o método TEX. Eu vou falar para você que é um empresário, se você quer realmente transformar a sua empresa, o método TEX te ajuda muito nesse caminho. É uma referência estruturada que deu certo em muitas empresas grandes, onde eu trago para o pequeno e para o médio uma tecnologia de transformação, melhoria de resultado, aumento de lucro e paz na sua vida para você conseguir ficar mais com a sua família e você, obviamente, perpetuar a sua empresa.